continuando a nossa semana 5 ondulatória. A gente já viu aí na primeira aula um esqueminha um pouco diferente, em cima de ondas eletromagnéticas, em cima de intensidade. Continua o esquema muito doido do Enem para ondulatória. Agora vamos dar uma lembrada num algo dentro da caixinha, algo que está nos livros, que é aqui características de uma onda. Então pega uma onda senoidal. Uma onda senoidal ela pode ser gerada por um instrumento chamado diapasão. O diapasão ele emite uma senoidal purinha, ele serve para afinar inclusive instrumentos musicais. Do ponto central da onda até o máximo dela, ou do ponto central até o máximo negativo, nós chamamos de amplitude. A amplitude de uma onda tem a ver com a quantidade de energia que ela está emitindo. Então, está ligado com a intensidade da onda. Lembra? Intensidade, potência pela área? Então a amplitude está diretamente relacionada com a intensidade. Quando você trocar a pilha do laser, você estava aumentando a amplitude daquelas ondas que estavam todas encaixadinhas e com isso estava aumentando a intensidade. O ponto mais alto são as cristas, o ponto mais baixo os vales. Se eu tenho uma onda bagunçadona dessa daqui, eu tenho várias cristas e vários vales. Por exemplo, um eletrocardiograma. O médico vai ter que analisar várias cristas e vários vales. Então, a sístole, a diástole, o momento que a válvula está abrindo, o momento que a válvula está fechando, vão gerar picos. Então, a crista maior, a crista principal é essa, o vale principal é esse, mas são várias cristas e vários vales. E instrumentos musicais também geram isso daí, e você tem que analisar todas elas mediante o que o teste está te pedindo. Comprimento de onda é o ponto onde a onda começa a repetir. Então você parte de um ponto inicial, estou partindo daqui, ó, saindo do ponto central, começando a subir, vou até a crista, vou até o vale, começo a subir novamente, e a partir desse momento a onda começa a ficar repetitiva. Então, a partir do momento que a onda começa a ficar repetitiva, nós chamamos de comprimento de onda. Se tiver em distância, se isso daqui tiver em metros, então vamos colocar até aqui, ó, um x dado em metros, aí vai distância. Aqui também dado em metros. Se o eixo x for tempo, se ele tiver dado em segundos, aí essa medida não é comprimento de onda, essa medida é período, que é o tempo de uma oscilação, tempo de uma onda. Então nós já sabemos aí crista, vale, amplitude, comprimento de onda. Agora numa onda dessa daqui. Então pode ser uma onda de um instrumento musical, pode ser um eletrocardiograma, tá meio esquisito para eletrocardiograma, vai instrumento musical. Onde que vai dar um comprimento de onda? Partindo do início dela. Então estou partindo daqui, ó, e começo a andar com essa onda. Onde que completa um comprimento? Você tem que ser capaz de definir isso. Você tem que bater o olho nisso daqui e verificar qual que é o ponto que ela está começando a ficar repetitiva. Ela sobe aqui, dá três cristas pequenininhas, dá um vale, uma crista gigante, um vale gigante. Aí ela fica em torno do eixo central, em torno do zero. E aqui, ó, nesse ponto, ela começa a fazer o mesmo desenho que ela tinha aqui. Então isso daqui, esse tamanho, é o comprimento de onda. É o ponto onde ela começa a ficar repetitiva. Se você quiser também medir da crista principal até a crista principal, do vale principal até o vale principal, isso tudo é lambda. Aqui eu também posso medir da crista até a crista, do vale até o próximo vale. A equação de onda, que é a equação carro-chefe aí para você trabalhar, tem várias questões disso, é V igual a lambda F, chamamos carinhosamente, vai lamber ferida. Vai lamber ferida. Aquela feridona com aquela casquinha assim, ó, se você levanta aquela casquinha, tem aquele puizinho assim, você mete a língua ali, tosco pra caramba, né? Vai lamber ferida. O V, cara, é a velocidade da onda. No caso, se for uma onda eletromagnética, você pode trocar isso aqui por C, velocidade da luz, que é 3 vezes 10 oitava. Todas as ondas eletromagnéticas têm a mesma velocidade. O lambda é o comprimento de onda, que eu acabei de te ensinar como é que mede, e o F é a frequência. Tome cuidado com as unidades. Estava dando uma olhada nas questões numéricas, utilize unidade internacional, hein? Metro por segundo, comprimento de onda dado em metros, e F dado em hertz, frequência dada em hertz. Essa equação, muitas vezes, ela aparece no Enem, agora já não é com uma frequência tão grande. Em outros vestibulares, ela aparece em conjunto com a equação do Planck. E
igual a HF. E igual a HF. O E é a energia do fóton. Tá? Então, quando o Planck trabalha lá na física moderna, nos anos 1900, com a luz, ele considera a luz como partículas de energia, como se fossem grãozinhos de energia. Uma teoria corpuscular da luz. Então, ondulatória, a gente está mexendo toda a teoria ondulatória, e o Planck, lá nos anos 1900, mostra que a luz tem caráter de partícula, onde o E é a energia de cada partícula, H é uma constante, chamada constante de Planck, tem um valor bem pequenininho, H, 6,63 vezes 10 a menos 34 joules segundo. E o F é a frequência do fóton. Então é bem comum você juntar essas duas expressões. No lugar do F, você coloca a velocidade dividido pelo comprimento de onda. Só que para fazer isso, tem que ser só com onda eletromagnética. Então, na verdade, a velocidade não fica nem V. Ele já vai direto para C, que é a velocidade da luz. Tá? No Enem é mais raro, mas vale a pena a gente dar uma comentadinha. Vários de vocês vão prestar Enem e outros vestibulares. Vale dar uma comentadinha. Então, a equação de onda, essa daqui a gente vai usar bastante. A junção dessas duas, para o Enem, um pouquinho mais difícil. Cara, só baseado nessa equação, para você ter uma ideia, de 40 questões, que são essas duas listas que eu coloquei, nós temos 3, 6, 7 questões só da equaçãozinha V igual a lambda F. Dessas 7 eu vou fazer 3 com vocês agora. E depois você vai ver Enem interpretativo ao extremo, saindo da caixinha ao extremo, os gráficos mais malucos que você pode imaginar envolvendo ondulatória. Você não encontra em livro nenhum, José. Você tem que treinar esses negócios doidão. Gráficos, ó. Gráficos gerais, pra você ter uma ideia, foi a anotação que eu coloquei, né, de tão maluco que eles são. Mas então nós vamos começar agora resolvendo pela questãozinha 11. Vou só ajeitar aqui e já começamos. Então vamos lá, questãozinha 11, galera. Ela fala assim, ó. O osciloscópio é um instrumento que permite observar a diferença de potencial de um circuito elétrico em função do tempo ou em função de outra DDP. Osciloscópio muito usado, cara, nos cursos, por exemplo, de engenharia elétrica. Cara, mas muito mesmo. Todo laboratório a gente trabalhava com osciloscópio. A leitura do sinal é feita em uma tela na forma de um gráfico, tensão versus tempo. Ó, tensão versus tempo. Então eu tô vendo ali um vale, eu tô vendo uma crista, mas eu não tô vendo uma onda completa. Tá? Não tá uma onda completona ali não. A frequência de oscilação do circuito é mais próxima de quanto? Então o que eu tenho que fazer? Primeiro eu tenho que pegar o período. Na verdade, tem uma onda completa ali, né? Se você buscar, vai ser... Ela começa a ficar repetitiva em 8 milissegundos. Pode verificar, acompanha ela comigo. Ela sai quase da crista, vai lá no vale, sobe até a crista e começa a descer. E em 8 milissegundos, ela começa a ficar repetitiva. Que é assim, ó. Bem aqui, ó. Aqui é o início do gráfico, né? Bem aqui vai dar 8 milissegundos. Que é o momento que ela começa a ficar repetitiva. Legal, então eu tenho que o período é 8 milissegundos. E se o período é 8 milissegundos, é só você fazer o inverso aqui, ó. Frequência é o inverso do período. Então a frequência é 1 sobre 8 vezes 10 a menos 3. Lembra que o milha é 10 a menos 3. Sobe, vai dar 1000 oitavos, que vai dar 125 Hz. Tá aí, ó. Essa questãozinha, 125 Hz, me joga na letra E. Legalzinha ela. Então você tinha que identificar o comprimento de onda. Na verdade, você tinha que identificar o período. Lembra que eu falei agora há pouco para vocês? Se o eixo X for distância, é comprimento de onda. Se o eixo X for tempo, aí é período. Essa foi a questão 11. Agora a gente vai fazer mais uma, vamos ver, a 16. Então eu já vou ajeitar aqui. Tá aí, vamos dar uma olhadinha no que a questão fala. No dia 26 de dezembro de 2004, um tsunami devastador originado a partir de um terremoto na costa da Indonésia atingiu diversos países da Ásia, matando 300 mil pessoas. O grau de devastação deveu-se boa parte ao fato
das ondas tsunami ser extremamente longas. Seu comprimento de onda é cerca de 200 km. Isso é muito maior que a espessura da lâmina do líquido. A espessura da lâmina do líquido é a profundidade do oceano, que é típica em torno de 4 km. Nessas condições, com uma boa aproximação, sua velocidade de propagação torna-se dependente de D. D é a profundidade. Obedecendo a relação, V igual a raiz de GD. Então a velocidade da onda é a raiz quadrada de GD. Então quanto mais fundo, maior a velocidade. Se eu pensar nessa expressão aqui, ó, V igual a lambda F, quanto maior a velocidade, maior o comprimento de onda, porque a frequência fica constante. E se a onda tem um comprimento de onda muito grande, por exemplo, aí 200 km, a amplitude fica baixinha. Então ela em alto mar não vai fazer mal algum. Só que quando ela chega na costa, que reduz a profundidade, reduzindo a velocidade, reduzindo o comprimento de onda, toda aquela massa gigante de água deslocada começa a ficar comprimida, começa a apertar. Acontece com a amplitude, some lá para cima. E aí você tem ondas de 10 metros, 15 metros, 20 metros. Só que mesmo com 15, 20 metros, ela continua gigante. Ela continua com 1 quilômetro de comprimento de onda. Aí ela devasta tudo. Então esse é o lance. Em alto mar, alta velocidade, alto lambda, onda baixinha. Não vai causar dano nenhum. Tá, já sabemos da velocidade. Provavelmente vou ter que usar. Deixa aqui. Sabendo que a tsunami consiste numa série de ondas sucessivas, qual o intervalo de tempo entre duas ondas? Ele quer o período. Se ele quer o período, V igual a lambda sobre T. Porque o período é o inverso da frequência. Pronto, está resolvida a nossa equação. Raiz de GD, a profundidade típica do oceano, 4 km, 4.000 metros. Então vai ficar velocidade igual a raiz de 10 vezes 4.000, que vai dar raiz quadrada de 40.000, que vai dar 200. Então a velocidade vai dar 200 metros por segundo. Tá? Raiz de 4 vai dar 2, raiz de 10 à quarta, que são 4 zeros, dá 10 ao quadrado. Rápido, hein? 200 metros por segundo é ligeiro o negócio. Então joga na equação de baixo, 200. Igual ao comprimento de onda. Comprimento de onda, 200 km, tem 100 metros. 200 vezes 10 à terceira, dividido pelo período. Tá feito. O período dessa onda vai dar 10 à terceira segundos. 1000 segundos. Caramba, 1000 segundos dá perto de 20 minutos. Vai dar uns 17 minutos. Vamos dar uma verificadinha? 17 vezes 60. 6 vezes 7, 42, vai 4, 6, aí, 1020 segundos, ó. Então isso daqui dá 17 minutos. É o tempo que demora para essa onda chegar, cara. Do início até o final da onda são 17 minutos. É muita água deslocada. São dados provavelmente reais, tá? Então, aqui real, velocidade depende da profundidade do oceano, descobrimos a velocidade. Profundidade de 4 km é uma profundidade real. Em alto mar, nada acontece. Um comprimento de onda desse, grande, mas é porque foi muita energia para gerar onda, e chegamos num período de onda de 17 minutos. Caramba, bastante coisa. Essa foi a 16, agora a gente vai lá para 34. Então olha aí, uma questãozinha bem simples, cara, envolvendo aquele lance de você verificar qual que é o período ou qual é o comprimento de onda de uma onda mais bagunçadona. Em um piano, o Dó central e a próxima nota, que é o Dó maior, apresentam sons parecidos, mas não idênticos. É possível utilizar programas computacionais para expressar o formato dessas ondas sonoras em cada uma das situações, como apresentada na figura, em que estão indicados intervalos de tempos idênticos. Eu só não falo para você grifar, primeiro, o intervalo de tempo idêntico, porque primeiro você tem que concentrar no comando da questão. Eu estava resolvendo essa semana em um cursinho, uma revisão. E na última linha,
estavam os dados do exercício. Gravidade, então tava lá, gravidade vale tanto e tudo mais. Cheguei para os alunos, depois que eu li tudo, estava resolvendo, falei, o que ele pediu? A galera bateu o olho antes das alternativas e falou, ele me pediu a gravidade. Eu falei, você tá louco? Gravidade é o dado que o teste forneceu. Você tem que grifar o comando da questão para saber o que ele pede. Então, qual é o comando da questão? A razão entre as frequências do Dó central e do Dó maior. Então, já vamos anotar aqui, ó. O cara quer a frequência do Dó central dividido pela frequência do Dó maior. É isso que ele quer. A razão entre o Dó central e o Dó maior. Só que ele não me deu frequência, ele me deu período naquele gráfico. Então o que eu escrevo? 1 sobre o período do Dó central, vou só colocar a sigla. 1 sobre o período do Dó maior. Inverto a fração, vai dar período do Dó maior pelo período do Dó central. O Dó central, ele tem um período T. Você pode olhar no gráfico, o gráfico só fica repetitivo após o tempo T, o Dó central. Então aqui eu vou colocar T. O Dó maior, no mesmo intervalo de tempo, foram 2 ondas, porque ela repetiu exatamente no meio do tempo. Então o período é T sobre 2. Aí você vai simplificar esses T's e vai dar meio. Tá? Então essa razão vai dar meio. A razão entre a frequência do Dó central e a frequência do Dó maior é meio. Ou seja, o Dó maior tem o dobro da frequência. Dobro da frequência. 1/8 acima nós chamamos. Meio me joga na letra A. Maravilha. Galera, agora a gente vai trabalhar um pouco com os gráficos malucos relacionados à ondulatória. São gráficos bem doidões mesmo, muitas vezes é apenas interpretação, mas vamos começar a trabalhar com eles já. Inclusive nesses gráficos não tem como dar uma teoria disso para você, a gente vai ter que discutir a teoria em cima do exercício. Mas antes disso, questões para você fazer relacionadas à equação de onda, vai anotando aí. A 3, a 13, a 32 e a 37. 3, 13, 32 e 37 são as questões relacionadas a V igual a lambda F. Fechou? Então, fica por aí, não sai não, tá na mesma aula, vamos falar agora de gráficos. Galera, a gente vai começar então agora os gráficos relacionados à ondulatória do Enem. Cara, você vai ver que tem muita questão diferentona aqui e é bem legal, as questões são autoexplicativas. Você tem que prestar muita atenção no comando da questão, não se esqueça disso, para não se perder. Essa daqui, ó, o tamanho desse texto, cara. Questãozinha 2 da nossa lista, tá na tela. O cara fala assim, ó, muitos primatas, incluindo nós humanos, possuem visão Rapaz, que nomezinho, né? Tricomática. São 3 cores, 3 pigmentos visuais na retina, sensíveis à luz, com uma determinada faixa de comprimento de onda, que são nossos cones. As células cones, nós temos 3 tipos de cones, então a gente é tricômata. Um cone é mais sensível a frequências baixas, outro a frequências médias e outro a frequências altas. Informalmente, embora os pigmentos em si não possuam cor, eles são conhecidos como pigmentos azul, verde e vermelho. O pigmento que ele está dizendo são os cones, como se eu tivesse cone vermelho, verde e azul. Se você pegar no microscópio e olhar esses cones, eles não têm cor, mas eles são sensíveis a essas cores. A sensação que temos ao observar um objeto colorido decorre da ativação relativa dos 3 pigmentos. Ou seja, se estimulássemos a retina com uma luz na faixa de 530 nanômetros, que é o primeiro retângulo do gráfico, nós temos o gráfico aqui, 530 nanômetros, então é esse carinha. Nós não excitaríamos o azul, verdade, o azul já foi. Cadê você? Aqui.
o verde seria excitado ao máximo, verdade, e o vermelho seria ativado em torno de 75%, verdade. Então seria uma composição de verde com vermelho mais puxando para o verde. Isso nos daria a sensação de uma cor amarelada. Já uma luz na faixa de comprimento de onda de 600 nanômetros estimularia verde um pouco aqui embaixo e vermelho cerca de 75% aqui em cima. Isso nos daria a sensação de um laranja avermelhado. No entanto, essa daqui é de 600 nanômetros. No entanto, há características genéticas presentes em alguns indivíduos conhecidas coletivamente como daltonismo, em que um ou mais pigmentos não funcionam perfeitamente. Então aqui ele deu o gráfico está bonitinho ali. Então daltonismo, o cara pode não ter um dos cones, o cone pode ter a sensibilidade muito encavalada no cone do lado, eles ficam com a sensibilidade muito parecida, ou a falta mesmo do cone. Vamos lá em cima, ver o comando. Caso estimulássemos, tá aqui, aí. Caso estimulássemos a retina de um indivíduo com essa característica, que não possuísse o pigmento conhecido como verde, olha, ele não possui o cone sensível ao verde. Então a gente pode apagar esse cone sensível ao verde aqui, ó. Apaga isso daqui. Então não é nem que esse cone verde está encavalado em cima do vermelho. Acontece muito, é que não existe, não tem. Se eu colocar o olho do cara no microscópio, não vou ver uma célula sensível à frequência média. E eu excitar o olho desse cara com as frequências 530 e 600, vai ser a mesma coisa pro cara. Vai ser a mesma coisa. Só vai excitar o cone vermelho agora e só o cone vermelho. Então essa pessoa com esse tipo de daltonismo, se eu jogar o verde e o laranja avermelhado, ele vai enxergar a mesma cor. Ele vai enxergar vermelho para os dois. Ele não define para nenhum dos dois, porque excita apenas um cone. É isso que a gente vai ter que achar. Ele vai identificar, ele seria incapaz de identificar o comprimento de onda do amarelo, uma vez que ele não possui o pigmento verde. Tá, o laranja... Não, tá estranho, tá estranho. Ele seria incapaz de ver o estímulo de comprimento de onda laranja, pois não haveria estimulação de um pigmento visual. Ele seria incapaz de detectar ambos os comprimentos de onda, uma vez que a estimulação dos pigmentos estaria prejudicada. Ele seria incapaz de visualizar o estímulo do comprimento de onda roxo, não tem nada a ver com roxo. Ele seria incapaz de distinguir os dois comprimentos de onda, pois ambos estimulariam um pigmento vermelho de mesma intensidade. Quando você vai lendo, olha só que doido. Você vai lendo, você vai achando, a letra A pode ser. A letra B também pode ser. Você viu o que eu fiz? Eu parei de achar que essa pode ser, aquela pode ser, e li tudo. Vai lendo tudo. A letra E, ela é perfeita. Foi o que eu expliquei para você. Perfeitinho. Não tenho verde, eu não vou distinguir. Essas duas cores para mim vão ficar vermelhas. O cara que é daltônico. É o que acabou de falar na letra E. Perfeita. Então, questão desse tipo, interpretativa, com texto grande, não fica perdendo tempo muito numa afirmativa. Leia todas as afirmativas para você certificar se tem alguma que está perfeita, se tem alguma que está muito errada, elimine a muito errada, porque se você ficar, vou tentar achar uma falhazinha aqui, uma falhazinha ali, você perde tempo e acaba se embananando na questão. Tá? Você vai ver que isso que eu estou te explicando agora vai se repetir nas próximas resoluções. Essa daqui que nós fizemos foi a 2. Agora nós vamos fazer a 8. Vamos ver do que é essa 8 aí, que gráfico vai aparecer pra gente. Vamos ver do que fala então essa questão. A depilação a laser consiste na aplicação de uma fonte de luz para aquecer e causar uma lesão localizada e controlada nos folículos capilares. Para evitar que outros tecidos sejam danificados, selecionam-se comprimentos de onda que são absorvidos pela melanina presente nos pelos, mas não afetam a oxihemoglobina do sangue e a água dos tecidos da região que o tratamento será aplicado. A figura mostra como é a absorção de diferentes comprimentos de onda pela melanina, oxihemoglobina e água. Então olha só que doido, cara, vamos lá. Você já achou no livro de física o capítulo sobre depilação a laser?
Não tem, não tem como a gente ensinar isso num livro de física. Isso é uma questão interpretativa, uma questão de gráfico. Agora olha só que legal, qual que então é a ideia do cara? Depilação a laser. Eu vou queimar o folículo do pelo. Para queimar, eu vou enviar calor para o folículo pelo próprio pelo, que vai ser absorvido pela melanina do pelo. Ou seja, o pelo não pode ser branco. Eu estava doido para fazer uma depilação a laser no meu queixo. Já era. Tem outros tipos de depilação, só que a depilação a laser não vai rolar no meu queixo, porque em pelo branco não dá mais certo. Porque eu não tenho mais a melanina no meu pelo. E aí não vai conduzir o calor lá para frente. Só que se eu errar a frequência do laser, em vez dele ser absorvido pela melanina do pelo, ele pode ser absorvido pela oxihemoglobina do sangue, ele pode ser absorvido pela água, aí eu vou queimar a pele do paciente e não vou queimar o folículo do pelo. Então tem que escolher a frequência certa, que ativa só na melanina. Vamos dar uma olhadinha no gráfico? Ó, no gráfico nós temos ali um comprimento de onda na casa aqui dos 700 nanômetros. Olha os 700 nanômetros, que perfeito que ele é. Absorção pela oxihemoglobina, está praticamente zero. Absorção pela água, zero. E pela melanina a absorção está lá em cima. Se eu usar um laser de comprimento de onda 450 nanômetros, ele vai ser mais absorvido pela oxihemoglobina do que pela melanina, não vai ser legal. E se eu usar um laser de 1000 nanômetros, aí ele vai ser absorvido por todo mundo. Então um laser na casa aí dos 700 nanômetros, que é um laser vermelho. 700 nanômetros é o comprimento de onda da luz vermelha. 1100 nanômetros já estaria no infravermelho. Infravermelho vai ser absorvido por todo o seu corpo, vai esquentar você inteiro. Tá? Qual é o comprimento de onda em nanômetros ideal para epilação a laser? Pelo que eu entendi ali, o original desse teste também trazia esse termo epilação lá no enunciado. Então, epilação sinônimo de depilação. Qual o comprimento de onda? Já fizemos análise do gráfico. 700 nanômetros é o laser perfeito para a gente fazer essa depilação. Desde que tenha pelos pretos. Aí, ó, já está aqui bonitão. Né? Letra B, 700 nanômetros. Você viu, cara, é uma questão fora da caixinha. A interpretação do gráfico, então, o que é importante? Antes de sair grifando coisa igual um doido, comando da questão, para você não se perder. Depois você vai interpretar o gráfico conforme o texto. E pela interpretação do gráfico, retirar o teu comando. É assim que você faz um gráfico desses esquisitões que a gente está fazendo agora. Sempre comando da questão. Essa foi a questãozinha 8. Agora a gente vai fazer a questão 21. Então vamos botar lá no pente aqui. Vamos ver o que essa questãozinha fala. Já estou batendo o olho ali, está com uma carona de um eletrocardiograma. Ou seja, gráficos de onda relacionados ao seu dia a dia. Não que eu deseje que você vá fazer um eletrocardiograma no seu dia a dia, a não ser que você seja médico. O eletrocardiograma é o exame utilizado para avaliar o estado do coração de um paciente. Trata-se do registro da atividade elétrica do coração ao longo de um certo intervalo de tempo. A figura representa um eletrocardiograma de um paciente adulto descansado, não fumante, em um ambiente com temperatura agradável. Nessas condições, é considerado normal um ritmo cardíaco entre 60 e 100 batimentos por minuto. Então a gente pode olhar ali, tá fácil ver o pico da batida cardíaca ali, né? Ó, tá rolando num tempo em segundos, em 1.1 segundos, na verdade não é 1.1. Entre 1 segundo e 2 segundos, tem 5 intervalos. Então cada intervalo vai dar 2 décimos de segundo. Então a gente tem aqui o gráfico, a grade do eletrocardiograma. Aí tem 1, 2, 3, 4, 5. 5 intervalos, aí já vem o outro. Aqui é 1, aqui é 2. Então aqui é 1,2, 1,4, 1,6, 1,8. Então cada gradinha dessa vai de 0,2 em 0,2. Então o primeiro pico no batimento cardíaco deu em 1,2. Então, pico 1, 1,2 segundos.
O próximo pico deu em 3 segundos. Pico 2. 3 segundos. O próximo pico deu em 4,8. Pico 3, 4,8 segundos. De 1,2 até 3 segundos deu 1,8 segundos de diferença. Aqui também 1,8 segundos. Qual a conclusão que a gente chega? Uma batida do coração a cada 1,8 segundos. Esse daqui é o batimento desse paciente. Com base no eletrocardiograma, a frequência cardíaca do paciente é... Ó, tá baixa, né, cara? Ela tá baixa, certeza. Uma batida a cada 1,8 segundos, vamos ver a frequência? A frequência é o inverso do período. Então a frequência é 1 sobre 1,8. Hertz. Está em Hertz. Só que eu quero em batidas por minuto. Batidas por minuto. Então eu faço vezes 60. Então vai ficar aqui 60, ó, vezes 60, e vai ficar 60 por 1,8 batimentos por minuto, BPM. 60 por 1,8 vai dar 33 batimentos por minuto. 33 batimentos por minuto. Tá bem baixo. Se você pegar um atleta com alta elasticidade cardíaca, ele dormindo pode chegar perto disso daqui. Tem um coração muito eficiente, só que também quando ele está em pico de sprint e tudo mais, chega a dar 180 batidas por minuto. Quando você vai ficando mais velho, a tua elasticidade cardíaca diminui. Ele não bate tão pouco assim no repouso e também não consegue elevar demais o batimento cardíaco. Então aqui a gente usou os dados do gráfico para achar o período do batimento cardíaco. Muito cuidado nesses intervalos. Se deu 5 intervalos entre 1 segundo e 2 segundos, cada intervalo é 0,2. E ali a interpretação fácil do gráfico. Então, novamente, qual parte de ondulatória que é isso? Isso é conhecimento para a vida, conhecimento de interpretação de gráficos. A parte de interpretação de gráficos no Enem, ela é muito, muito, muito cobrada. A competência e habilidade relacionada a gráficos. Tanto é que nós fizemos aqui as questões 2, 8 e essa daqui que foi a 21. A resposta da 21 qual que é? É a letra C, né? O batimento do cara está abaixo do valor ideal. Abaixo do valor ideal. Foi a questãozinha 21. Para vocês, ó, questões 7, 18, 23 e 40. 7, 18, 23 e 40 relacionada a gráficos de ondulatória. Legal? Cara, essa então foi a nossa segunda aula da semana. Foi só a parte inicial de ondulatória, que é uma parte muito importante. Se você somar todos os exercícios da primeira aula mais essa, já deu lá pelos 15, 17 exercícios da lista. Então é um assunto muito importante. Dê muito valor à primeira aula, classificação de ondas, intensidade de uma onda tridimensional e ondas eletromagnéticas, e nessa, equação de onda V igual a lambda F e interpretação gráfica. Na sequência, a gente começa com fenômenos ondulatórios. Aula 3, fenômenos ondulatórios. Não vai dormir não, Zé. Lava o rosto e começa a próxima aula. Valeu, até daqui a pouco.